A gente entendeu na primeira aula, muitos não estavam aqui, a gente perdeu tempo nisso, qual era o plano original de Deus para o homem. Em rápidas palavras, o Senhor, Criador dos céus e da terra, reino invisível, tem uma família em amor, capaz de amar, um ambiente maravilhoso lá nos céus, e Ele decidiu expandir o reino dele a um reino material e visível, e criou alguém semelhante a Ele. Como Ele é Espírito, Ele criou um homem que é Espírito. Como esse homem viria para o reino material, Ele ganhou um corpo também. E deu a esse homem o quê? A capacidade de fazer parte da família dele. Ele estende o reino dos céus para a terra e Ele coloca o homem como representante dele aqui na terra, para dominar aqui na terra. Deus não desce em espírito e fica trabalhando aqui na terra, não. Ele escolheu alguém, o ser humano, para ter domínio sobre a terra, segundo a vontade dele. Então, esse homem tem capacidade de trocar, comunicar amor, receber amor e dar amor ao Pai, que é a família de Deus em amor, que é o sonho de Deus. Aquilo que acontece lá no céu, em harmonia e em amor, Deus quis replicar aqui um protótipo aqui na terra. Coloca o homem com capacidade de amar, de se comunicar, decidir, tomar decisões, raciocinar como Deus, não é? Ou pelo menos de uma forma menor que Deus, mas como semelhante a Deus. E deu a ele domínio sobre a terra. E dando domínio sobre a terra, e pediu para ele, crescei-vos e... Então você não só vai ter domínio sobre a terra, não só, hoje você tem aqui o Jardim do Éden, todo reino precisa de um território. Deus fez o território de mão beijada para o homem, fez o melhor, um jardim maravilhoso, e entregou nas mãos do homem, é como se tivesse entregue a ele a chave do Jardim do Éden. Você tem domínio e você vai expandir esse reino sobre toda a terra. Você vai multiplicar, você vai ter uma descendência, como eu. Então, nós teremos aqui na terra, aquilo que ocorre no céu. Isso nos lembra muito Jesus Cristo. Venha teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra, como já é aí no céu. Então, Jesus ao vir, quando vem, ele vem para restaurar. Porque o meu amigo Adão, depois de algum tempo, que a Bíblia não diz quanto é, de desfrutar dessa maravilha da família de Deus, dessa harmonia de Deus, dessa comunhão com Deus, de passear no Éden com Deus, de aprender com Deus, de ouvir de Deus. Depois desse tempo, Deus tinha dado a ele, e sempre dá naquele padrão. Deus derrama amor e espera o quê? Obediência, lealdade, como você quiser chamar isso, né? Poxa, e parecia ser tão simples para ele. Bastaria que ele não comesse o quê? Vendo todas essas árvores, você pode ter acesso a todas, mas aquela árvore ali, você não deve comer do fruto. Qual é o nome da árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que o homem não está sozinho no Jardim do Éden. O bichão está solto, ainda está solto. E Deus permitiu que o bichão chegasse. E ele enganou a quem? A Eva. E em seguida enganou a quem? Adão. E os dois caíram, e aquilo que existia, deixou de existir. Havia uma colônia dos céus aqui na terra. Só que o representante da colônia se desconectou do rei. Ele ficou independente do rei ao desobedecer dele. Diz assim, não, agora você não tem mais conexão comigo. E ele entregou as chaves, o domínio da terra, desse reino maravilhoso que foi criado aqui na terra, a quem? Ao inimigo. A chave que estava nas mãos de Adão, com a desobediência, foi enganado pelo Wagner, que representa o inimigo aqui. Então o Wagner tirou as chaves de Adão. A partir dali, começou o plano de restauração. Começou o plano de restauração e redenção do homem. Mas não só a redenção do homem, porque o plano original de Deus não era apenas a redenção do homem. É a redenção do quê? O que mais? É a comunhão? Sim, mas o que mais? Como é que começou? O que Deus quer fazer aqui na terra? Veja como a nossa visão é a visão de salvação. Veja como a nossa visão é limitada. A nossa visão é o seguinte: aceitei Jesus naquela cruz, meus pecados estão perdoados, agora eu vou para o céu.
É uma visão totalmente limitada em relação ao plano original de Deus. Céu é um lugar futuro, falei isso numa aula dessa. Céu é um lugar no futuro, presente, reino de Deus, aqui na terra. Como falou um dos dois aí, não sei, veio dali a resposta, é o reino dos céus aqui na terra. Por isso que Jesus veio. Ele veio e disse assim: arrependei-vos, porque está próxima a salvação. Não. Arrependei-vos que você está próximo ao perdão dos vossos pecados. Não. Ele foi mais amplo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então, aquele plano original de Deus, que é trazer à terra a harmonia, o amor, o relacionamento entre Deus e o homem com o homem, amando, como se fosse uma extensão do céu, do reino dos céus, aqui na terra, está sendo agora restaurada por Cristo. Quando o Cristo vem, houve a queda, e em seguida a queda, há uma promessa. Gênesis 3,15, falou com a serpente: ó, você não pensa que você ganhou não, porque eu vou enviar o descendente da mulher, e o descendente da mulher vai pisar o quê? A tua cabeça, poder, símbolo de poder, a tua autoridade, que hoje você roubou da mulher, do homem, eu vou restaurar através do homem. Um homem vai vir restaurar, e tinha que ser um homem a restaurar, só que não havia nenhum homem digno disso. Então Deus pagou o preço, e enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, que nasceu da onde? De uma virgem e criado pelo próprio Espírito de Deus. Concepção do... Jesus é filho de Adão? Você é filho de Adão? Sim e não. Quando você nasce, você é filho de Adão? Sim, filho de Adão, descendente de Adão. Quando você aceita Cristo, você se torna o quê? Por isso que lá na declaração, quando chega Jesus Cristo, qual é a declaração que tem na hora do batismo? Este é o meu... Em quem me... Em Gálatas 4, não está aí na apostila, mas eu falei domingo aqui. Em Gálatas 4, tem uma coisa muito legal. Porque em Cristo nós nos tornamos o quê? Filhos. Filhos. Gálatas 4, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Gálatas 4 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Ok? 5, para quê? Para resgatar os que estavam sob a... Quando ele chegou aqui, existia implantado um reino? Não, uma religião. Existia uma aliança. Aliança da lei de Moisés. É isso que ele está se referindo. Resgatar dessa lei. Porque o plano ainda não está completo. Não está completo. Amém? E aí, para resgatar os que estavam ali, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama o quê? Abba, Pai. Então eu sou filho, sim, mais do que filho, eu sou filho amado de Deus, amém. E depois ele continua: de sorte que já não sou mais escravo do medo, por exemplo, porém filho, e sendo filho também sou eu quê? Herdeiro por Deus. A primeira coisa que você tem que entender é que você é filho amado. Domingo eu falei que você às vezes é órfão, pensa como órfão, em vez de pensar como filho amado. E a gente precisa se acostumar a mudar esse tipo de pensamento. Que Deus nos ama, que Deus quer cuidar de nós. A provisão vem dEle, a proteção vem dEle, o descanso vem dEle. Bom, então, está terminando a revisão. Então, nós chegamos ao ponto em que Jesus está restaurando, pelo menos veio à terra, restaurar o plano original de Deus, ou seja, a implantação do reino dos céus aqui na terra. Ele inicia isso, ele como um rei inicia isso aqui na terra, e ele vem com a mensagem básica que é pregada por João Batista, que é pregada por Jesus Cristo. Qual é a mensagem básica dele? Mateus 4:17, eu já falei nela. O que é? Qual é a mensagem que Jesus Cristo veio pregar? Por quê? Mudem a mente. Começa a pensar diferente, porque depois de milhares de anos, está chegando o reino. Não está chegando uma religião nova, está chegando o reino de Deus. E agora vocês não vão pensar mais como filhos de Abraão. Vocês não vão mais pensar como participantes de uma velha aliança na lei. Não.
vocês vão começar a mudar na mente de vocês para algo muito maior. Porque o reino de Deus está chegando aqui. E vocês vão precisar fazer essa mudança de forma de pensar, para que vocês possam receber esse reino. Para que vocês, como herdeiros, possam desfrutar dessa herança. Acabei de falar que nós somos mais do que filhos amados. Nós somos o quê? Herdeiros. Jesus, quando veio, disse assim: eu vim para que tenham vida e tenham há uma herança a ser desfrutada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração sentiu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o... E muitos de nós, naquela visão do que eu vou para o céu, pensa que isso é quando eu chegar no céu. Mas não é isso que Deus está falando. Se você continuar esse versículo, você vai ver que fala ali do Espírito Santo. Chega em casa e lê, se não me engano, 1 Coríntios 2:9, você vai diante e diz que o Espírito Santo é aquele que escuta a vontade de Deus, aquilo que Deus tem para nós, e nos abre a nossa herança para que a gente possa desfrutar. Ele nos comunica aquilo. Bom, então, estou no 4:17, e logo depois para os seus ouvintes, ele começa a convidar os discípulos que se tornarão cidadãos ele vai começar a treinar os discípulos dele para se tornarem cidadãos do reino. E aí ele vai começar a impactar todos os homens, quem chegar perto dele vai começar a impactar, porque ele vai começar a demonstrar o que é o reino, a pregar o reino, a ensinar o reino e demonstrar o poder que está sobre ele, o poder do reino de Deus. Ele vai começar a se revelar como Jesus mestre, que ensina o que é o reino, que prega o que é o reino, que prega o que é ser um cidadão do reino, o que prega o que é ser a justiça do reino, o que prega o que é a missão do reino. Vai falar do reino. Mas além disso, além de pregar para os ouvidos, ele vai demonstrar o poder de Deus. Porque como ele vem com a autoridade de Deus, ele foi enviado à terra para desfazer o quê? As obras do maligno. Só que o maligno tinha autoridade. Não tinha? Mas vem alguém que tem mais autoridade que o maligno. E ele começa desde o início, Mateus 4, a partir do 23, ele começa a percorrer toda a Galileia, 23, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho guardem isso. Ele sempre fala do reino. Ele prega o evangelho do reino. Ele ensina o reino. Nicodemos, o que faz para entrar no reino? Para entrar no reino precisa nascer de novo, Nicodemos. Reino. E isso é uma grande mudança no arrependei-vos. E nós, ao longo do tempo, é importantíssima a salvação? Sim. Só que de tanto falar em salvação e perdão dos pecados, a gente perde totalmente a noção do que é o reino. A noção do que eu estou fazendo aqui, do que eu devo fazer aqui. E quando eu não tenho noção do propósito de Deus na minha vida, a vontade de Deus na minha vida, que ela é boa, perfeita e agradável, eu não encontro felicidade. E ele aí começa a curar toda sorte de doenças e, como eu acredito e vejo que nos dias de hoje é o que precisa acontecer, e na medida que as curas estão acontecendo, e vão acontecer mais em nome de Jesus, e na igreja está acontecendo em todo mundo, o mundo começa a despertar, as pessoas ficam no mínimo curiosas, o que está acontecendo ali? E aí as multidões vêm para ouvi-lo. Quem é esse cara? Há 400 anos não tinha um movimento como esse. Há 400 anos não tinha milagres e profetas, como teve no Velho Testamento. Agora chegou alguém que se diz, não falou nada, por enquanto ele só falou, está próximo ao reino, não se chamou de rei ainda. E aí a multidão se aproxima dele, e ele aí sobe para o monte. Assim como a lei foi entregue a Moisés no monte, Jesus agora vai falar, não da lei, mas do reino de Deus, a partir do monte. E aqui vem o famoso
Sermão do Monte. Os discípulos sentam, no versículo 1 e 2, para receber. E hoje eu creio que vocês estão sentados aqui para receber os ensinamentos, não do pastor Reinaldo, mas os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou tentar fazer o possível para ficar mais próximo dos ensinamentos dele, que eu possa estar na minha limitação. E Jesus, então, está aqui na terceiro slide da tua apostila. Jesus começa a ensinar sobre o reino, o Sermão do Monte, um dos mais famosos, essa é a essência do Evangelho do Reino. Aí tem a Constituição do Reino, aí tem o que é o cidadão do Reino, aí tem a justiça do Reino e por aí. Eu não vou dar um curso sobre Sermão do Monte, estou falando só de Jesus Cristo. Mas então é um novo estilo de vida que você vai aprender, amém? E o que ele começa fazendo? Jesus lá, um monte de coisa para falar, o que ele vai falar? Ele começa a falar de quê? Das bem-aventuranças. Ele vem e começa a falar, em outras palavras, de felicidade. Afinal, o que ele veio fazer aqui na terra? Ele veio reestabelecer o seu reino. E o seu reino antes da queda, como é que era? Perfeito. Felicidade perfeita. Amando uns aos outros. A vontade de Deus sendo estabelecida. Relacionamento nessa família maravilhosa. O amor sendo liberado para Adão. Respondendo para o Senhor. O Senhor é pai. Mas quem é pai e mãe sabe. Não só se alegra quando pode dar amor, mas se alegra quando pode receber amor dos seus filhos. Daí você não é só amado do Senhor. Ele derrama amor em você quando Ele está na tua presença. Eu me deleito de estar na tua presença. Falei um pouco disso do Bill. Eu me deleito de estar na tua presença, meu filho amado. Eu te criei. Olha como isso me eleva. Glórias. Quando isso começa a penetrar a minha mente, o meu coração, eu não sou um Zé Ninguém. Eu não sou Reinaldo Ninguém. Vou brincar aqui com meus amigos baixinhos. Eu não sou um baixinho à toa. Eu sou um abençoado e amado do Senhor, aleluia, glória a Deus. Ele se deleita na minha presença, só que muitas vezes eu não estou na presença dEle. Não é que Ele não esteja na minha presença, eu que não estou na presença dEle. Por quê? Porque eu estou procurando ser feliz. Por quê? Porque eu estou procurando sentido para a minha vida, porque eu estou querendo atender as minhas necessidades, afinal eu tenho que correr atrás. Você tem pai? Você tem pai ou é órfão? Estou falando do céu. Você não tem um pai? Filho amado de Deus. O que o pai faz? Ele ama, ele provê, ele cuida e ele protege. E ensina, disciplina. Disciplina. Por isso que Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão. Entende um pouquinho disso aí, irmão. Então ele veio restaurar o reino. O reino é um reino de felicidade, é um reino de abundância. Quem está vivendo esse reino é um bem-aventurado. Quem está vivendo na realidade desse reino nos dias de hoje é um bem-aventurado. Um bem-aventurado é feliz. Mas Jesus, me conta mais, o que é a verdadeira felicidade, Jesus? Nós corremos atrás de sucesso, nós corremos atrás de riqueza. O povo que ele estava falando encarava a bênção, uma pessoa abençoada, uma pessoa rica. Abraão era, Salomão, Davi, todos abençoados. E eles eram descendentes de Abraão, descendentes de Davi. E agora Jesus vai começar a impactar os seus ouvintes. Assim como eu estou começando a impactar a gente aqui. Ele está começando a mudar a forma de pensar. Arrependei-vos, porque agora é reino. Arrependei-vos que você tem um pai que é rei. E ele começa agora a falar coisas surpreendentes que bate, como talvez bata um pouco estranho para cada um de vocês. Mas bateu muito estranho para quem estava ali. Porque ele não associou bem-aventurança com riqueza. Ele não falou bem-aventurados ricos. Bem-aventurados que realizam grandes projetos. Ele não falou do ter. Ele não falou do fazer. Bem-aventurados os que aqueles que estavam acostumados a, eu quero ser que nem Abraão, eu quero ser que nem Davi, levam um primeiro susto. São quem? Primeiro deles, bem-aventurados os humildes.
de espírito, porque deles é o reino aí. Ele fala e não fala como sociólogo, ele não fala como filósofo, ele fala como filho do Deus Altíssimo, ele fala como rei desse reino, com autoridade de rei desse reino. E a autoridade dele, ele demonstra nas suas ações, na sua vida, nos seus milagres, na sua morte e na sua ressurreição. Então, se eu tivesse pego esse grupo que estava aqui e perguntado a cada um de vocês o que é felicidade, o que é felicidade, o que é felicidade, cada um de vocês daria a sua versão do que é necessidade. Se eu chamasse aqui grandes filósofos, eles dariam um show aqui para a gente e dariam também a versão deles do que é felicidade. Chamaríamos sociólogos, eles dariam também, cada um aqui, os engenheiros até falariam besteira, mas falariam também. Você não sabe nada disso, né? Mas há alguém que é o único que tem autoridade para falar sobre o seu reino, aquele que nos criou para ser feliz. E ele começa a aula dele. São. E eu peguei aqui, a primeira coisa que eu despertei aqui é falar um pouquinho sobre riquezas. Me veio isso na cabeça. E a verdadeira felicidade. Com isso está no Sermão do Monte, está separado lá. Quem acha que riqueza é pecado? Ninguém. Eu também não. Quem acha que riqueza é bênção? Eu também. Riqueza é bênção. Quem acha que Deus quer que você seja abençoado com riquezas? Por que você, então, não é rico? Não sei. Deus não vai dar nada a alguém que não esteja preparado para administrar. De novo, Deus não vai dar nada a alguém que não esteja preparado para... Muitos de nós, se receber a riqueza vai se tornar a grande prioridade da sua vida. E ao invés de você se aproximar de Deus, você vai se afastar de Deus. Por isso Jesus falou, vocês não podem servir a dois senhores, a dois deuses. Ou vocês servem ao dinheiro, à riqueza, ou vocês servem ao Senhor. Buscar em primeiro lugar, sim, o reino, e as demais coisas, as suas contas serão pagas. Mas o versículo que eu mais gosto, e tem a ver com o que a gente está falando, esse eu gostaria de colocar, é 3 de João. Esse versículo é forte demais para quem quer ser rico. Pode dar uma pergunta. Vamos ouvir isso aqui que talvez esteja um pouquinho mais ligado ao que você está falando. Ó, amado, é João falando para todos nós. Amado, amada, acima de tudo, eu faço votos para que a tua prosperidade e saúde, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua. Ser próspero, como próspera é a tua alma. Se eu tenho muito poder, se eu tenho muito sucesso, se eu tenho muito dinheiro, e a minha alma ainda não é madura, o dinheiro vai acabar comigo, vai se tornar um Deus, vai me afastar de Deus. Mas se eu estou crescendo no Senhor, e a minha alma está cada vez mais madura, e eu estou cada vez mais conectado com esse Deus, o dinheiro não vai me enganar, o dinheiro não vai me atrair, o dinheiro não vai dividir o meu coração em relação ao Senhor. Muitos quando falam de idolatria, todos nós achamos que idolatria é apenas a gente se ajoelhar para imagens, por exemplo, que é a idolatria. Se você colocar a sua fonte de segurança naquela imagem, isso é idolatria. Tudo que compete com Deus na sua vida e no seu coração é idolatria. Então, vou brincar aqui com os meus irmãos católicos. Se os irmãos católicos evangélicos olham para eles assim, e eles são idólatras, por outro lado, eles podem olhar para a gente e olhar essa nossa vontade maravilhosa de ser rico e dizer, eles são idólatras de coração. Porque a vontade de crescer, a vontade de ser rico, a vontade de ter sucesso, começa a competir com Deus, a ponto de você, muitas vezes, não ter nem tempo
para buscar a Deus. Pior, você não tem nem tempo para buscar a Deus no domingo. Por quê? Porque você está cheio de trabalho dentro de casa. E eu preciso, e nesse mundo que jaz no maligno, que se tornou cada vez mais competitivo, materialista, individualista, a pressão para você crescer e passar e subir é cada vez maior. É como se você não subir, você vai cair. Então isso é colocado na nossa mente e a gente começa a agir achando que isso é normal. Isso não é normal. Olha que coisa interessante. O que Adão fez no seu primeiro dia de vida? Quando que Adão foi criado? Adão e Eva, foi em que dia? Sexto dia. Sexta-feira. Sexto dia. Pode ser sexta-feira. Vamos lá. Sexto dia. Tá bom? Não importa o que dia é aquele. Sexto dia. Qual é o próximo dia? Primeira coisa que ele vai fazer? Descansar. Deus nos criou e Deus sabe. Nós temos um ciclo. É como a bateria do teu celular. Não tem jeito, irmão. De vez em quando tem que ir lá e carregar. Só que a tua bateria carrega de quantos em quantos dias? Ah, meu amado, você de vez em quando dá umas pequenas cargas. Segunda, pequena carga. Terça, pequena carga. Agora, te contar. No domingo, tem que recarregar, senão não chega lá em cima. Mas aí você tem tanta coisa. Não, é um domingo só. Não, é outro domingo só. Sim, você está vivendo no reino desse mundo. Você está vivendo nos conceitos do reino desse mundo. Nós queremos ver o sobrenatural. Quem quer ver o sobrenatural aqui? Então, você tem que começar a agir como se você estivesse no reino sobrenatural que você está. Agora, as suas escolhas é que definem. Quem tem prioridade? Eu aprendi isso na pele. Eu já dei testemunhos aqui. Umas 2 ou 3 vezes. Reunião de diretoria no domingo, na segunda-feira de manhã. E eu não estava muito preparado. Eu falei, acho que hoje eu não vou para a igreja, não, porque eu tenho que me preparar para a reunião de manhã. Aí me deu um negócio, quer saber de uma coisa? Eu vou para a igreja. Aí não me preparei como devia. Cheguei, segunda-feira lá, assim, vamos ver o que vai dar, né? Reunião de diretoria, adiada. Com umas 3 ou 4 vezes. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Ou eu vou com o meu pai, ou eu vou com o meu abapai, ou eu vou comigo. Se abapai falou que o 7º dia dele, é dele. E é dele não porque ele é chato, é dele porque ele te ama, é dele porque ele quer o teu bem, é dele porque ele quer ver você crescer, é dele porque ele quer ver a tua bateria recarregada, é dele porque você nasceu, foi criado para ter comunhão com ele, para desfrutar do amor e da presença dele, é dele porque sua alma tem sede dele, é dele porque sua alma tem sede da palavra dele, fome da palavra dele. Ser próspero, como próspero é a tua alma. Se você quer crescer, você tem 2 formas de crescer: crescer com a alma lá embaixo, ou crescendo junto com a tua alma. Se você crescer sem a sua alma lá em cima, não vai dar muito certo. Se você crescer, talvez até com menos velocidade, você vai chegar no lugar e vai durar muito mais, vai lugar seguro, no lugar onde Deus quer que você esteja, não no lugar onde você quer estar. O órfão, a mente de órfão que eu falei domingo, pensa dessa forma. Eu tenho que correr atrás. Eu não estou dizendo que você tem que ser, pelo amor de Deus, e você tem que ser preguiçoso, hein? Não estou ensinando isso aqui. Mas você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com a riqueza, amor às riquezas, amor ao sucesso, amor a ser o cara. Quem quer ser o cara aqui? Jesus não foi o cara. Você é discípulo de quem? Eu faço aquilo que vejo que o Pai quer fazer. Eu falo aquilo, disse Jesus. Eu falo aquilo que Deus está falando. Eu me submeto ao Pai. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Agora nós vamos passar para a próxima. Olha como é bonito. No meu reino, o pobre pode ser feliz. No meu reino, qualquer um pode ser feliz. No meu reino, um africano pode ser feliz, o americano, o brasileiro. No meu reino, o médico, o engenheiro, até o desempregado pode ser feliz. Porque o meu reino não nasce do lado de fora. Riqueza é circunstancial. É felicidade circunstancial. A felicidade que eu tenho para vocês, a alegria que eu tenho para vocês, vem de dentro. Nesse reino há alegria, nesse reino há amor,
O reino não está do lado de fora, o reino está do lado de dentro, é o que você é. E aí Jesus começa então a falar o que é ser um bem-aventurado. Então Jesus começa a dizer assim, ó, bem-aventurança é ser. O cidadão do reino é feliz, porque ele é humilde de espírito, porque ele é misericordioso, porque ele é pacificador. Nós vamos ler daqui a pouco. Eu sou o modelo de homem do reino. Eu sou feliz. Eu tenho essas virtudes de caráter. Eu não sou apenas humilde de espírito. Eu sou humilde de espírito. Eu sou manso. Eu sou limpo de coração. Então, não é para cristão assim achar, opa, já sou humilde. Não. Lembre-se que nós fomos criados à imagem e semelhança de quem? De Jesus Cristo, de Deus, né? Que na verdade é Jesus porque ele é o Deus encarnado. E ele está dizendo assim, olha quem eu sou. E eu vim aqui para que vocês se tornem o que eu sou. E na medida que vocês se tornarem o que eu sou, vocês serão cada vez mais felizes. Nossa, é uma visão totalmente diferente. Por isso ele falou, arrependei-vos. Pensa reino. Pensa noutra dimensão. Senão vocês vão ficar limitados. Paulo, em Romanos 12:1, diz, tendo em vista tudo isso que Deus fez por você, ofereceis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se rende a Deus. Quem já se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, dá glória a Deus. Tudo começa aqui, mas não para aí. Aí ele fala para você transformar a vossa mente. Então agora nós vamos ver quem é esse homem feliz. Quem é? São 8 declarações. De um lado ele fala o que é a característica, eu prefiro virtude, a virtude de caráter. E do outro lado ele dá o benefício. Ok? Então aqui está humildade, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque bem-aventurados mansos, porque bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados limpos de coração, por quê? Bem-aventurados misericordiosos, por quê? Bem-aventurados pacificadores, por quê? E depois ele fala assim, ainda que vocês sejam perseguidos, bem-aventurados perseguidos por causa do meu nome, porque deles é o reino dos... Se vocês tiverem essas 7 virtudes de caráter, se tiverem as 7 virtudes de caráter, ainda que vocês sejam perseguidos, vocês serão felizes. Isso aconteceu com Pedro, isso aconteceu com Paulo. Agora, para um pouquinho e diz, isso é o cidadão do reino. E agora tira uma foto do cidadão desse mundo. Em lugar de humildes de espírito, eu encontro pessoas arrogantes e soberbas. Em lugar daqueles que são sensíveis, que choram pelo pecado dos outros, até dos seus, nós encontramos pessoas totalmente insensíveis. E podemos continuar. Lugar de pessoas que são mansas. O que eu não vejo aqui é pessoa mansa, que se submete. É muito difícil você encontrar alguém que se submete, ainda mais em amor. Fome e sede de justiça? Não. Fome e sede de sucesso, fome e sede de riqueza, fome e sede de crescer, limpos de coração, cheios de ressentimentos, cheios de feridas, cheios de ódio, misericordioso, misericórdia. Quem é misericordioso aqui? Eu estou aprendendo ainda, irmão. É muito mais fácil eu fazer assim, olha lá. Pacificadores, o pessoal gosta de botar lenha na fogueira, ainda fica assim, ó. Está vendo? Você entendeu porque o mundo está como está? Você entendeu porque as pessoas matam por qualquer coisa? Porque as pessoas são violentas? Você tem caráter de Adão. Você tem uma imagem e semelhança do homem corrompido pelo pecado. E Jesus disse, agora vocês estão entrando num reino. E o modelo está aqui. Se vocês forem assim, ainda que vocês fossem perseguidos, vocês serão alegres. Vocês serão felizes. Vocês vão desfrutar da verdadeira felicidade. O contraste está nas ruas. A questão é, será que isso aqui pode ser atingido? Ou é teoria? Ou é utopia? Quem vota
a favor do que pode ser atingido? Levanta o braço. Bom, então, se nós temos aqui umas 25, 30 pessoas, 10% a 15% acha que pode ser atingido. Pergunto de novo. Pode ser atingido? Que bom que vocês estão agora entrando na... Agora, acontece o seguinte, hoje você tem o caráter de quem? De um homem, Adão, mundano, impactado pelo pecado. Jesus vem e diz assim, cheguei, as coisas mudaram, não é mais o reino desse mundo que você vai viver, você vai estar no reino desse mundo, mas você vai viver e desfrutar o reino de Deus. E para você desfrutar desse reino de Deus, você precisa entender qual é o caráter do cidadão do reino de Deus. O caráter do cidadão do reino de Deus passa por essas 7 virtudes. Você ser humilde de espírito, vou falar só uns 4, limpo de coração, misericordioso e pacificador. Eu sou assim. Eu vou mostrar com a minha vida que um homem pode ser assim. A questão é, vocês acreditam que também pode ser como Jesus? Com o mesmo caráter? Tem um simzinho. Eu tenho dúvidas. Bom, o que mais? Não tem problema de certo e errado aqui não. O que mais? Não sei. É bem difícil. Peraí. Vamos voltar para a aula 1. Na aula 1, será que Adão tinha o coração cheio de ódio? Será que ele era arrogante? Será que ele gostava de botar lenha na fogueira para o pessoal brigar? O que Jesus veio fazer? O que ele veio fazer aqui? Ele veio restaurar. Adão vira Cristo. É uma nova criação. Quando Jesus sopra nos discípulos, ele está mostrando a todos que conhecem a palavra, que é o seguinte, assim como nós sopramos em Adão, e tem a primeira humanidade, agora eu sopro nos discípulos, e uma nova criação em Cristo Jesus. Efésios fala, nós fomos recriados em Cristo Jesus, recriados, nascemos de novo, um novo coração, para fazer as boas obras que o Pai já nos predestinou, o propósito de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. Jesus veio para isso, para que você possa, para te capacitar. Naquele momento os discípulos ainda não podiam, mas Jesus veio e completa a obra dele, para que o Espírito Santo habite dentro de você, e se você começar a receber a palavra, se você começar a se alimentar das Escrituras, com o Espírito Santo dentro de você, ele vai capacitar a fazer essa mudança. Esse é o processo de transformação. Uns dizem, esse é o processo de santificação, em que você vai mudando gradativamente, de dentro para fora. Essa é a meta. Jesus cumpriu, mas é Jesus, pastor. Ok, vai para Pedro. Está aqui, eu deixei aqui para vocês, você olha em casa, é a página 6, o terceiro slide. Pedro, e acho que era João que estava com ele, eles foram presos. E falaram assim, cara, não fala mais de Jesus, não fala mais desse cara. E ele disse assim, vou falar assim, na despedidinha deles, deram umas pancadinhas nele, bateram nele à vontade, ele sofreu um pouquinho, doeu. Se você ler nesse Atos 5 que está aqui no 40, 41, e liberaram ele, quando ele saiu, ele lembrou que Jesus falou, bem-aventurados os perseguidos por causa do meu nome, porque deles é o reino dos céus. E ao invés de dizer, ó dia, ó azar, Pedro saiu saltitante de alegria, sabendo que estava cumprindo o propósito e a vontade de Deus na vida dele. Depois você pode pegar Paulo, depois você vai pegar cada discípulo, depois você vai pegar muitas pessoas, talvez não eu, mas algumas pessoas que já estão, quem conheceu o irmão Homero sabe do que é isso. Eu só vi essa moça, eu nunca tinha visto essa moça doente, porque ela orava por ela mesma. E nunca tinha visto essa mulher reclamar de nada. Um dia me disseram, eu não era pastor, me disseram, a irmã Homera está no hospital, já está há uns 3 dias, já raspou a perna uma vez, e vai ter que raspar pela segunda. Vai lá, Reinaldo, ela te ajudou tanto. Eu falei, vou sim. Cheguei lá para consolar a irmã Homera, meu amado. Ela começou, oi Reinaldo. Falei, e Homera, o que você está fazendo aí? Eu estou vendo aqui tua perna. Mas sabe de uma coisa, Reinaldo? Isso aqui não é nada. É Jesus Cristo.
sofreu muito mais do que eu estou sofrendo. O que importa, Ele que está comigo. Reinaldo, eu estou evangelizando esse hospital. A presença de Deus entrou aqui. Cara, eu fui lá para consolar a mulher. Eu saí de lá, falei assim, caramba, é possível. Mas há um caminho a ser trilhado. Começa, sem dúvida, com a rendição a Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, eu respeito todo mundo que está aqui. Mas foi Ele que veio restaurar. Foi Ele que morreu naquela cruz. Foi Ele que liberou o Espírito Santo. É necessário nascer de novo. Só nasce com Ele. Só nasce de novo quem se rende a Ele. O Espírito está dentro de você. O Espírito é a capacitação de Deus para que a obra de restauração seja realizada na sua vida. E se você abraçar esse convite, eu ia falar desafio, não é um desafio, é um convite. Se você realmente quer ser um cidadão do reino de Deus, se você quer ter e desfrutar a realidade do reino de Deus desde já, se você quer desfrutar a realidade do reino sobrenatural desde já, se você quer fazer diferença na sua vida, na vida da sua família e de todos aqueles que você encontrar, você precisa começar a caminhar nessa direção. O que Jesus está dizendo hoje é, naquela cruz ele disse assim, está consumado. O que eu tinha que fazer por vocês, eu já fiz. Agora, vocês estão na mesma, ou parecida, não vou falar mesma que os teólogos vão me matar, mas vocês estão numa posição semelhante de Adão. Adão podia não pecar, e escolheu pecar. Hoje, quem tem o Espírito Santo, pode não pecar, pode escolher. Mas ainda não estou conseguindo, busque mais, que daqui a pouco, o Espírito vai vencer a tua carne, e você vai conseguir, para a glória do Senhor. Amém? Então, é possível ser atingido? Cola para você, diga, é possível. Eu não sei se eu vou conseguir, você vai conseguir, porque o Senhor está contigo, amém. Aleluias, basta você querer. Aí eu botei lá a transformação em 2 fases, tomar decisão, depois uma caminhada de transformação, você precisa da palavra e do Espírito, você vai sendo transformado à medida que você vai buscando ao Senhor e a sua palavra, o Espírito é que te dá poder, e botei o resumo, as pessoas buscam felicidade, resumo, quem está no resumo é página 7, última da página 7, só tem mais alguma coisinha, nós estamos chegando quase no final, glória a Deus. Resumo, quem pode ler rápido para a gente aí, para acordar? Lá de trás, alguém, lê aí. As pessoas, mas o que ocorre com elas? Não encontram. A felicidade depende mais da onde? E menos da quê? O que Jesus falou? Gradativamente o seu interior vai ser? Aleluia, próximo. O caráter cristão vai sendo obtido e com ele a felicidade. Na medida que você vai sendo transformado de dentro para fora, você vai ser cada vez mais feliz. E ainda que você seja perseguido, você será um bem-aventurado. Amém? Aí a última pergunta. Quer ser mais feliz? Quer ser mais feliz? Passe mais tempo na palavra e na presença de Deus. Quer ser feliz? Mais tempo na palavra e na presença de Deus. Por favor, dividam-se em grupos de estudo durante a semana. Semana que vem não tem aula, eu vou botar um monte de perguntas. O Amado respondeu um monte de perguntas das 13. Botei 13 perguntas, ninguém teve dúvida. É muito mais fácil acreditar que ninguém leu, né? Hã? Tiveram dúvidas? Todo mundo que tiver dúvidas sobre o que eu tenho falado e sobre aquelas perguntas que estão ali, manda para o zap do Wagner. Ele não vai responder, mas ele vai coletar. E eu vou marcar um dia que não vai ter aula. Vai ter só pergunta e resposta com todas as dúvidas. Ok? Wagner, todo mundo... Eu não sei qual é o telefone do Wagner. Vai lá no grupo da Palavra Conhecendo. Está lá o número dele. Wagner. Ok? Então eu já sei que eu posso ser feliz. Eu já sei que não é apertar um botão. Eu já sei que aquela felicidade que nós temos, aquela alegria que nós temos na conversão, quem teve? Precisa ser trabalhada, porque senão vai, que nem a igreja de Éfeso.
Chegou, olha, vocês são muito bons, vocês fazem as obras, vocês é boa doutrina, vocês perseveram, vocês isso, mas eu tenho uma coisa contra vocês. O que é? Cadê o amor? Se não tiver esse relacionamento, a vida cristã, ela não evolui. E vida cristã que não evolui, retrocede, porque o mundo para cima de nós. E aí a vida se torna religiosidade, vida cristã. Sai correndo dessa vida, irmão. Lembra da semana do domingo, a cadeira do irmão do filho pródigo aqui? Talvez eu fale no meu domingo de novo. Bom, então hoje vou falar só sobre a primeira, que semana que vem nós vamos falar sobre oração. Semana que vem não, próxima aula. Oração. Você vai ver oração sobre uma nova perspectiva. A perspectiva do reino. Amém? Hoje eu quero falar, felizes os humildes de espírito. Esse é o ponto de partida. Olha como Jesus Cristo é maravilhoso, para você entender. Porque deles é o reino de... Aleluia. Por que que ele é o ponto de partida? Por que que os humildes de espírito é o ponto de partida? Qual foi o problema? Qual foi o problema em Gênesis? Hein? Ele se tornou o quê? Ele se tornou o quê? Independente de Deus. Então, se Jesus vem restaurar, ele tem que pegar exatamente aquilo que ocorria, que era ser dependente de Deus. Então, todo cidadão que entra nesse reino não pode ser independente, senão ele é que nem Adão, não mudou nada. Então, Jesus disse, o primeiro para entrar no reino tem que ser humilde de espírito. Ser humilde é ser dependente. Uma pessoa humilde, do ponto de vista material, não pode fazer tudo o que ela quer. Às vezes até necessidades que ela tem. Às vezes ela precisa de ajuda. Ela é dependente de outras pessoas. No reino espiritual, a mesma coisa. Uma pessoa que é humilde de espírito é uma pessoa que é dependente, não de outras pessoas, mas dependente de Deus. Esse é o ponto de partida. Quem aqui é dependente de Deus? Eu duvido, mas tudo bem. Totalmente eu duvido, mas a gente está aprendendo. Eu vou ler aqui com vocês algumas coisinhas. Entendeu? Então, eu vou ter aqui isso aqui, ó. A primeira virtude é, pode colocar aí para eles, é o segundo slide da página 8. Qual é o problema do homem? Ficou independente de Deus. Então, o primeiro passo para entrar do reino é se tornar dependente. O que é ser dependente? É ser humilde de espírito. Aí Jesus botou logo em primeiro lugar. O que é ser humilde de espírito? É reconhecer sua dependência de Deus. E de novo, olha que coisa legal. A pessoa pode ser rica materialmente, mas humilde no espírito. A pessoa pode ser dependente e humilde materialmente e soberba no espírito. Ou seja, eu posso ter um pobre orgulhoso e eu posso ter um rico humilde. Então, tanto pobre, não importa se você é pobre ou se você é rico. O problema é no espírito. Porque o reino de Deus não é material. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Alegria no espírito. Vou terminar isso aqui. Quer ser humilde de espírito, diz, eu preciso de Deus. Isso aí você já deve ter chegado lá. Diga, eu preciso de Deus. Eu não consigo, GR, eu não consigo. Diga aí, eu não consigo, só com Deus. Aleluia. E nós não merecemos nada, aleluia. Agora começa, última coisa que eu quero destacar hoje, vem agora. O reino de Deus é dos humildes, dos pecadores, salvos pela... Aqui tem alguma coisinha que a gente precisa, às vezes a gente escorrega um pouquinho. Tem a justiça de Moisés, as leis de Moisés. Tem a justiça humana e tem a justiça do reino. Ok? Jesus falou assim, se você quer entrar no reino, a sua justiça tem que exceder em muito a justiça dos fariseus. O que era a justiça dos fariseus? Um número de leis e regras externas, e se você não cumpre, você é culpado, você merece uma penalização. E Jesus vem agora e diz assim, não, muda a mente. Primeiro, eu não vim desfazer as leis, eu vim cumprir as leis, mas a justiça do reino, ela é um pouquinho diferente.
A justiça humana, ela olha muito a aparência e ela é baseada no mérito e na lei. A justiça de Deus, ela olha como um todo, não só a aparência, não só o externo. Jesus, quando começou o Sermão do Monte, ele fez uma coisa que eu não falei. Ele começou a chamar o ser humano a olhar para dentro de si. Antes, era tudo externo. E Jesus está acordando o ser humano para começar a olhar para dentro de si. Envolve o tudo. E envolve a graça de Deus. Não somos salvos pelos nossos méritos. Nós somos salvos pela... Então a justiça de Deus não é uma meritocracia. Não é uma meritocracia. Ela é combinada com a graça. Domingo passado, se fosse meritocracia, o filho pródigo ia receber a pedrada quando voltasse para casa. Mas ele recebeu o quê? Um abraço. Os fariseus não conseguiam entender como é que Jesus sentava com Zaqueu. Os fariseus não conseguiam entender quando trouxeram a mulher adúltera, que a lei diz, apedreja. E Jesus diz, quem não tiver a primeira pecado, joga a primeira pedra. É isso? Joga a primeira pedra. Ou seja, nós depois vem cá, que Deus seus acusadores. Vai e não peques mais. Verdade e compaixão. Verdade e compaixão. Só Deus, o juiz dos juízes, que nos ama, pode fazer esse tipo de julgamento. Só que nós devemos aprender a fazer também, como cristãos. Hoje não vai dar. Diga comigo, misericórdia ou compaixão e a verdade fazem parte da justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é moderada pela graça. Deus não olha apenas os seus atos, Ele olha o seu coração. Ele olha por que você errou. Ele olha onde você está. O ser humano olha a aparência, olha os atos externos. Por isso Jesus disse, não julguem pela aparência. Não foi? Por isso, o fariseu e o publicano entram na parábola de Jesus. Deixei para casa para vocês estudarem. O fariseu começa a orar para Jesus como? Depois você lê Lucas 18, é o último slide. Ele olha, obrigado, porque eu jejuo 3 dias, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço aquilo outro, porque eu faço aquilo outro. Eu dou dízimo. Eu vou ao curso de sextas-feiras. Eu encontro aquele cara, escuto ele 1 hora. Eu faço jejum 34 dias por mês. E chega um publicano. O publicano era o pior pecador que eles conheciam. Eles traíam o povo dele, ainda traíam o governo, ficavam ricos. Deve ter alguns por aí, né? Mas eles têm jeito, né? Porque ele chegou e bateu no peito e disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Um está sendo salvo pela justiça própria. Acabei de estudar que a justiça do reino não tem muito a ver com mérito. Me parece que esse homem não é humilde de espírito. O outro, está tudo errado. Mas ele chegou pedindo a graça de Deus. Ele chegou reconhecendo o seu erro. Ele chegou reconhecendo, eu preciso de Deus. E Jesus disse, quem saiu justificado? O que jejua, o que paga o dízimo, ou o pecador que se arrependeu diante de mim? Religião não salva. Jesus salva os pecadores. Eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. Eu não vim para os... Eu vim para os pecadores, não para os santos. Mas tem santo. Eu não vim para aqueles que se acham dignos, santos. Eu não vim para os fariseus. Por quê? Eles fecharam o coração deles. Porque eles se acham filhos de Abraão, herdeiros de Abraão, que cumprem ou procuram cumprir a lei. Eles acham que não precisam de mim. Não vão ter.
O Senhor nos ajuda a cada vez mais entender o teu reino, a cada vez mais entender que somos filhos amados, dependentes de ti, Senhor, que estamos nesse mundo não esperando a nossa saída para o céu, mas estando nesse mundo sendo transformados e, Pai, dirigidos por ti, para viver a realidade nos reinos dos céus, desde já nas nossas vidas. Ensina-nos a ser humildes de coração, humildes de espírito. Ensina-nos a sermos limpos de coração, perdoadores, misericordiosos, pacificadores. Que teu Espírito, Senhor, possa nos dirigir para a glória do teu santo nome. Leva-nos agora em segurança para os nossos lares, debaixo da tua unção e proteção em nome de Jesus. Lembro, perguntas e dúvidas por irmão. Você que é mais sênior aqui, mais antigo, mais maduro, procure unir pessoas para discutir essas coisas que eu vou colocar semana que vem, a que foi colocada hoje. Quem não tem apostila, nós vamos botar agora, vamos botar no grupo. Você não precisa ter papel. Amém? Quem pode dar 1, 2, 3 glória a Deus por mim aí? 1, 2, 3. Aleluia. Até a próxima, se Deus quiser. Até domingo.